Boa tarde. Pronto, entrou, acho que agora vai dar certo. Prontinho, acho que agora tudo vai funcionar. Ah, Bruno, Acho que agora pronto. foi. Agora foi. Eu Entre estava altos e falando, baixos. entre altos e baixos conseguimos. E o que eu estava explicando, né? Por que que a gente está fazendo uma live numa sexta-feira à tarde, né, hoje é dia 30 de julho, né? É que foi o único espaço que a gente conseguiu na sua agenda, né? E para uma das 50 mulheres mais influenciadoras do planeta, né, que levam dá tanto orgulho para o país, né, é lógico que a gente abrir uma exceção para você. Vivi, muito obrigado. Se achar, agradece demais o convite para essa live. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, doutor. A agenda de médico é a mais disputada, eu sei disso. Não, mas, enfim, essa fica na minha conta, né? Porque a gente está assim, ó, suando para pôr o Congresso no ar. Tem muita coisa, muito conteúdo, muito mais do que o ano passado. Então, é mais trabalhoso, mas muito gratificante também. Que ótimo. E nós vamos falar, inclusive, assim, das diferenças do Congresso do ano passado para esse. Para quem está nos assistindo, eu acho difícil, não conhece, eu estou conversando com a Viviane Cedola, que é CEO e fundadora da Dr. Cannabis, uma empresa que faz a conexão entre pacientes e médicos, uma das 50 mulheres mais influentes do planeta e que está promovendo a segunda edição de um dos congressos mais importantes sobre cannabis medicinal. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Vivi, posso te chamar de Vivi? Por favor. Gente, só me chame de Viviane Obrigado. quando vocês estiverem bravos. Aí eu vou Então, saber. Eu vou pegar meu fone, mas estou aqui. me conta, como é que surgiu a ideia do Dr. Cannabis? Vamos ver se ela ouviu. Doutor Cannabis, eu ouvi. Doutor Cannabis era final de 2017, tá? Então, essa não é a primeira empresa que eu crio, né? Já, antes eu cofundei a Kikante, que também é uma empresa digital. Eu sou da área de comunicação, né? Essa é a minha formação. E era final de 2017, eu tinha saído da Kikante, que faz captação de recursos para projetos sociais, para projetos até de saúde mesmo, né? Às vezes não, era comum a gente ter campanhas de crianças que precisavam fazer cirurgias muito caras ou tomar medicamentos caríssimos e ficavam esperando o governo, o SUS, etc., numa corrida contra o tempo e buscavam arrecadar com a gente. E depois de passar quase 4 anos trabalhando com o impacto, eu não queria deixar de trabalhar com impacto. E comecei a procurar o que existia, o que havia, até que um fundo que é investidor da Dr. Cannabis, né, que é cofundador, me contou que eles estavam investindo em empresas de cannabis na Califórnia, e que havia médicos prescrevendo legalmente no Brasil. Então, final de 2017, a RDC, né, a resolução da Anvisa que permitiu as primeiras prescrições, é de 2015. Então, já havia 2 anos que era possível prescrever legalmente no Brasil, mas a gente tinha menos de 1.000 pacientes ativos até então, 1.000 pacientes que tinham de fato solicitado essa autorização para a Anvisa. Eu falei, poxa, será que não ajuda tanta gente? Nem comecei a pesquisar. Eu falei, olha o potencial disso. E esse potencial vou deixar que você fale um pouco mais, mas olha o potencial que a cannabis tem. E a gente só tem 1.000 pessoas, menos de 1.000 pessoas que acessaram, em um país de 220 milhões, e que 40% da população adulta convive com alguma dor ou doença crônica, né? Só de epilepsia refratária seria um número muito maior do que esse. Então percebi que as pessoas não estavam acessando por falta de informação. E aí olhei para esse cenário e falei, esse problema eu sei resolver, né? Porque eu sou da área de comunicação, com experiência no digital, falei, essa comunidade que eu preciso criar, como isso vira um negócio, a gente vai descobrir no caminho, mas a gente vai ligar médico, paciente, vamos ver se é bom, vamos ver se eles gostam. E eu até resgatei esses dias os primeiros e-mails que a gente tinha de conexão de médico e paciente, era assim, um e-mail de um paciente dizendo, oi, eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho fibromialgia, será que tem um médico aqui para me atender? Ou em Niterói. Aí eu ia lá para os meus 2 médicos no Rio, escrevi, oi, tem alguém em Niterói que possa atender, né? Ou é só no Rio? E fazia essa conexão. E as pessoas gostaram. E aí a gente automatizou e o resto é história, né? Seguimos. Realmente, né? Porque a coisa cresceu muito, que isso daí ficou na história. Afinal de contas, vocês são, além de pioneiros, são líderes no mercado nessa conexão. Você acredita que o Dr. Cannabis foi importante
para a sua projeção, para você ser uma das pessoas assim mais conhecidas e influentes? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho Não, que a porque gente assim, teve você tem um potencial para isso, independente da cannabis. É que talvez muitas vezes as pessoas relacionam a cannabis, pelo menos assim, anos atrás, entendeu? Não com pessoas bem formadas, estudiosas, técnicas, relacionavam com outro perfil de uma pessoa que estava ali, mas por bagunça, por curiosidade, Sim. né? Então, eu acho que você destoou, né? Desde o início, por conta disso, né? Pelo seu profissionalismo. Então, só por isso, eu acredito que você já teria toda essa projeção. Mas você acha que o fato de ter sido isso na cannabis contribuiu de alguma forma? Eu acho, na verdade, eu acho que essa figura séria era necessária para atuar dentro da cannabis para que se cumpram os objetivos que a gente se estabeleceu, né? O que Sim. nós temos em comum, inclusive. A gente precisa furar essa bolha, a gente precisa parar de falar só com o médico que já prescreve, parar de pregar para convertido, né? O que se diz. É muito E, fácil. e como é que a gente vai fazer isso se eu chegar aqui, enfim, com outro perfil, com menos seriedade? O médico que tem um CRM ativo, ele tem ali toda a sua expectativa de subsistência, né? De geração de renda, etc. Ele não quer queimar o filme dele. Vamos por aqui em outras palavras, menos serinhas. Sim. O médico não quer, ele não quer se arriscar, e tá certo. Então ele vai para onde? Ele vai para um lugar onde ele não se sente confortável, a não ser que seja um médico já convertido com esse perfil, que não é a maioria, né? A gente vai ter muita dificuldade em ampliar, e o nosso objetivo é esse, né? Fazer com que mais médicos prescrevam. Aconteceu uma coisa esse ano, né, que eu acho que vai ajudar bastante, queria saber até a sua opinião. Tem alguns livros de bioquímica, de farmacologia médica, por exemplo, o Hangdale, de farmacologia, é um dos principais livros de farmacologia médica. Saiu, acho que a 8ª ou 9ª edição dele agora, e o capítulo 20 é sistema endocannabinoide. Então, aparecendo nesses livros de medicina, de ciência básica, já o sistema endocannabinoide, eu imagino que vai ficar mais fácil as faculdades colocarem isso em seu conteúdo programático, e aí o médico começa a acreditar mais. Porque o fato dele não ter tido isso na faculdade, eu acho que dificulta muito ele acreditar agora. Sim. Não sei se é uma impressão que eu tenho, porque eu estou dentro desse meio, mas você que lidou e lida com médicos há um tempo, mas está fora desse sistema de saúde, se é essa mesma visão que você tem. E se pode Concordo. contribuir isso entrando na faculdade. Não. É o que precisava, na verdade. O médico, ele chega aqui, ele olha para o que se diz, não, ele recebe um paciente que demanda dele, fala, doutor, e cannabis? O paciente que chega em cannabis, pelo menos o que chega na doutor cannabis, ele já chega com um diagnóstico, né? Então, ele já passou por vários médicos, ele está insatisfeito, e ele já demandou o médico dele, que não prescreve, e ele falou, não tem evidência. Por que ele acha que não tem evidência? Porque as evidências não lhe foram apresentadas, não é isso? Sim. Se começar na faculdade, ele já sai habilitado, sabendo que essa é uma possibilidade terapêutica. Porque eu vejo, né, a saída do sistema endocannabinoide nos livros de ciência básica uma chancela, Claro. né, para você poder falar com respaldo, porque não é simplesmente um estudo, né, é de uma literatura utilizada na faculdade. Então, eu acho que é um termo que... Natalidade médica. Eu acho que a natalidade médica que vai vir daqui para frente, ela já vai vir com esse conceito do sistema endocannabinoide. Mas tantos outros médicos já formados, né? Como é que a gente vai trazer esses médicos, passar esse conhecimento, né? Mostrar as evidências, as seguranças terapêuticas? A nossa maior ferramenta é a educação continuada. Eu queria que você falasse um pouco como que seu congresso, né, vai fazer essa conexão, ela vai trazer esse conhecimento, né? Eu já agradeci, né, quando eu gravei, vou agradecer de novo, obrigado pelo convite. Eu sei que isso deve estar uma loucura, não sei se você conseguiu assistir o caso clínico que eu mandei. Eu imagino, tá uma loucura. Mas quando você assistir, você vai ver que eu peguei um caso onde eu misturei um caso real da clínica, onde eu misturei
foi usada 3 terapias diferentes. Uma delas foi a cannabis para mostrar que, além de isolada, ela também funciona muito bem com outras modalidades. Eu procurei trazer uma coisa muito bacana e muito obrigado pelo convite, tá? Imagina, para a gente é uma honra contar com você na segunda edição de novo, né? Na primeira você participou com uma aula sobre Parkinson, se eu não me engano. Foi Parkinson. Foi sobre Parkinson e agora com um caso clínico. O Cannabis, ele começou... O Cannabis é o nome que a gente deu para o congresso, né? Algumas pessoas falam Cannabis, outras Cannabis. Bom, esse ano o segundo congresso de cannabis medicinal. Ele nasceu no digital, tá? A gente já tinha o plano, até antes de pandemia, de fazer um evento online. Por quê? Antes da pandemia, o nosso desafio era a capilaridade. Não tinha telemedicina, isso era considerado antiético. Então, como eu te falei, se tinha um paciente acamado em Niterói que precisava de atenção, ele tinha que ir até outra cidade, né? Aqui, só pegando o exemplo que eu trouxe, mas a gente recebeu pacientes, por exemplo, uma mulher cuja mãe tem tremor essencial, acamada, depende de pessoas para tudo, para comer, para banho, para banheiro, etc. E ela falou, onde tem médico? O mais próximo à época era no Rio de Janeiro. Ela falou, bom, não sei quando eu vou conseguir levar minha mãe para lá. Então, a telemedicina trouxe essa possibilidade e a gente sempre pensou em fazer algo online para conseguir impactar o Brasil todo, né? E a gente foi muito bem sucedido nesse sentido no primeiro evento, mas, bom, tivemos todos os estados, unidades federais do país e eu perdi o fio da meada. Lembrei. A gente tem hoje na Dr. Cannabis, a gente está chegando a 4.000 médicos cadastrados, tá? Desses 4.000, se dizem prescritores de fato, dizem eu prescrevo, eu já prescrevi, cerca de 200, 300. Ou seja, a grande maioria dos médicos que chegam a Dr. Cannabis, que chegavam e que chegam aqui esperando essa orientação, esperando essa educação, falando eu me interesso. Então, um médico tem um CRM, se cadastrou em uma plataforma chamada Doutor Cannabis, ele já deu um passo muito importante. E a gente percebeu que faltava esse elo final. Eu acho que esse ano a gente vê vários cursos surgindo, né? Mas um congresso, principalmente aberto, principalmente gratuito e online, eu percebo que ele tem um alcance muito grande. Então foi daí que surgiu, esse foi o motivador maior. E logo no primeiro a gente teve a participação do professor Rafael Mechulan, que foi assim, uau, quando ele aceitou, eu falei, nem uau, acreditava. Ele disse, eu não vou gravar uma aula, mas um papo com você eu gravo. Eu falei, imagina, ainda vou ter eu na tela com você, né? Então, foi fantástico, a gente superou todas as nossas expectativas. E aí o desafio, né? O que a gente faz no segundo ano para superar o primeiro, que foi tão intenso. E quais são as diferenças entre a edição do ano passado e essa edição, fora o formato digital? Eles são mais dias, o conteúdo você ampliou, como tem outras diferenças? A gente ampliou o conteúdo. Ano passado foram 24 aulas, esse ano a gente está chegando em quase 40. Já eu preciso conferir, eu preciso olhar de novo e revisar o conteúdo porque cresce dia após dia. Mas a gente tem cerca de 40 aulas e um dos desafios foi, tá bom, quem participou ano passado e chegar esse ano, se eu começar de novo a explicar esse sistema endocannabinoide, é o óleo isolado, full, etc., vai falar, Vivi, você está chovendo no molhado, ano que vem eu não volto, né? Você não tem nada novo para contar e a gente sabe que está saindo muita pesquisa sobre cannabis. Então a gente decidiu dividir o evento em 3, já eram 3 dias, mas a gente decidiu dividir o evento em 3 níveis. O primeiro dia é básico, né? Ali que a gente vai falar o básico do básico, a cannabis, as suas aplicações gerais, fatos e fakes, vai ser até o Dr. Mário Greco que vai dar essa aula para romper a barreira inicial, um pouco de regulação, aí a gente vai ter o Alexandre Padilha, que além de médico e deputado, foi ministro da Saúde, debatendo com o Ivo Bucaresti o que se espera para o futuro disso tudo. Então, para situar quem está chegando agora. Mesmo médicos, né, pessoas, enfim, com formação médica, que não conheçam nada de cannabis ou nunca tenham pesquisado, estudado, deveriam participar do primeiro dia, porque ele é bem completo. O segundo dia já se aprofunda mais, ali a gente vai entrar no sistema endocannabinoide. Então tá bom, desmistificou, você entende que é possível, que é legal, que é regular, então aqui alguns casos, agora vamos estudar um pouco. Ali no segundo dia a gente se aprofunda um pouco mais, a gente já começa a trazer alguns casos. E no último dia a gente vai falar só com médicos e profissionais da área da saúde. E isso por quê? Porque existem
informações que não podem ser compartilhadas com o público leigo, certo? Acho que você, como médico, pode até Sim. explicar isso melhor. Que, enfim, potencialmente colocaria até as pessoas em risco. Então, a gente criou esse terceiro dia, que é o mais avançado, para esse público especializado, para o médico que quer começar a prescrever, que quer realmente, ou, enfim, simplesmente curioso. Mas um médico que nunca estudou e tentar chegar só no terceiro dia, pode ser que sinta falta de uma base. Então, a gente recomenda que passe pelos 3 dias, dá uma olhada na programação, está bem descrito lá o que vai ser abordado em cada um dos dias. É longo, né? Eu acho que se a pessoa quer acompanhar realmente os 3 dias, o ideal é tirar os dias para isso. As aulas ficam no ar no primeiro dia, do momento em que elas são lançadas, até as 19 horas do dia seguinte, tá? Então, tem esse prazo para assistir cada um dos dias. E tem algumas coisas novas também, né? Esse ano a gente mudou um pouco o formato, a gente tem uma plataforma mais bacana que primeiro possibilita, né, ter conteúdos separados, médico, público leigo, e a gente tem também estandes virtuais. Então, por exemplo, o Cixá vai ter um stand próprio lá dentro, com conteúdo, trazendo informação. A gente tem algumas outras empresas, a Clínica Gravital também vai estar lá, contando quem são os médicos, onde eles estão. A gente vai ter, inclusive, algo que me perguntam muito, aí no perfil da Vivi, né, principalmente, Vivi, como é que eu invisto esses fundos de cannabis que estão surgindo? A Vitrio vai estar lá com o fundo dela também, explicando como é, como não é. Então, dentro de cada um desses estandes também tem muito mais conteúdo. Então, vai ser um evento bem maior, né? Vai realmente demandar tempo para consumir tudo que está lá. Essa questão do virtual, embora pareça-se muitas vezes que afastou um pouco as pessoas, também possibilita você trazer assim, convidados de lugares diferentes por um preço, né? Fica mais acessível tá fazendo isso, né? Quando o Dr. Michulan gravou nessa conversa, ele de lá, e realmente ele é uma pessoa assim muito agradável. Eu vi que o Wilson Lessa, ele entrou e eu conheci o professor Michulan junto com o Lessa, quando a gente visitou a Universidade de Jerusalém, e realmente ele é uma pessoa assim de fácil acesso, nem parece, né, a grandiosidade, né, científica que o Dr. Michulan representa. E quando você trouxe ele para o seu congresso, realmente assim foi um divisor de águas, né? Eu acho que para ele foi uma coisa emocionante, porque ele conviveu muito com a situação do Brasil, com os trabalhos que ele fez com o professor Carlini na década de 80. Quando ele fez o trabalho sobre epilepsia, foi o Carlini da Paulista, o professor Sanvito da Santa Casa e o Michulan, que forneceu o CBD para o trabalho, porque no Brasil a gente não tinha CBD. Né? Então, essa relação com o Brasil, acho que você proporcionou assim que ele revivesse o momento tão especial da carreira dos dois. Né? E para os médicos brasileiros, prescritores e que estudam, você vê um ícone, né? Você vê a personificação de uma pessoa que a gente tem tamanha admiração. Aí, daquilo que você comentou, eu queria te contar duas coisas. Fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. O comentário que realmente, né, essas pessoas que antigamente tinham que ir de um lugar para o outro, a gente imagina a dificuldade que essas pessoas passaram. Eu tive um caso de uma criança com espectro autista e hiperatividade, mas transtorno opositor desafiador, e os pais trouxeram ela de São Félix do Xingu até São Paulo, 2 dias e meio num ônibus. Você imagina essa viagem? Eu nunca me senti tão valorizado na vida. Nunca me senti. Né? Se alguém pagasse, né, 10 vezes mais do que isso na consulta, eu acho que eu jamais vou me sentir exatamente. Jamais. Né? Porque realmente foi a primeira coisa que você pensou, foi que eu pensei. Como foi essa viagem? Mas né? Imagina o dia a dia deles, né? Para eles toparem enfrentar essa viagem. Sim. Porque devia ser realmente crítico. E a esperança. E a telemedicina, além de trazer oportunidade de eu conseguir acompanhar ele de lá, entendeu? Me fez acompanhar outras 4 crianças, né, da comunidade ali de São Félix do Xingu. Né, uma comunidade muito bacana. Então, eu imagino, né,
que apesar de tudo que a gente passou com a Covid, para o Dr. Cannabis, né, tenha sido uma oportunidade de crescimento com a Assim, telemedicina. Foi trouxe realmente uma impressão muito, minha ou houve esse crescimento? muito. Não, foi muito forte. A gente percebeu não só pelo advento da telemedicina, né? Eu lembro que entre o Ministério da Saúde dizer, legal, tá liberado, e a gente pôr isso no ar, foram 7 dias, porque era um momento que estava todo mundo em casa, só que todo mundo muito ansioso, né? As pessoas, a gente viu que a procura, antes a maior procura era por dor, veio a pandemia, a procura foi ansiedade, insônia, barra depressão, né? Que estão ali em geral caminhando coladinhas. E abriu todo um novo universo. Essas pessoas que estavam ali dizendo, olha, no dia que eu consegui levar minha mãe, tirar da cama e levar para o Rio de Janeiro, viram ali uma chance de fazer já uma consulta. E a princípio, os médicos também tinham um pouco de receio, isso até depois foi melhor delineado pelo CFM, né? Mas até começaram a praticar consultas com valores um pouco mais baixos, então isso também deu a chance de pessoas acessarem médicos experientes e os médicos, talvez mais jovens, menos experientes, também começaram, fechadinhos em casa, tiveram a chance de estudar e começaram também a prescrever com consultas mais baratas. Então, o que eu percebi foi um barateamento no valor das consultas, sim, mais médicos prescrevendo, mais médicos aderindo à telemedicina e definitivamente mais pessoas acessando médicos especialistas. Então, hoje a gente vê CRMs de um estado prescrevendo para 10 estados diferentes. Isso não parou, né? Da pandemia para cá, isso segue acontecendo. Imagino que você em consultório sinta a mesma coisa também. A mesma coisa, inclusive uma coisa que eu notei até nesses últimos 2 dias, né, que fez um frio meio atípico em São Paulo, né? O frio em São Paulo é engraçado porque ele não vai esfriando devagar, né? Ele vem assim numa porrada só, chega, né? Até eu vi ontem na 89, parece a Frozen dançando ragatanga, né? Porque é um negócio assim, que despenca. E era um momento que assim, o consultório não via ninguém. Choveu em São Paulo também, o consultório zero, que ninguém consegue chegar. Uau. Ameaça chover em São Paulo, exatamente. Todos os faróis fazem greve, nada funciona. Acho que eles combinam. Às vezes, só dá trovoada já para tudo. Então, zerava o consultório. Hoje, com a opção de você fazer virtual ou presencial, é o mesmo tempo de consulta e é o mesmo valor, não tem distinção. Sim. Mas você tem o seu horário. Se você vê que não vai chegar, vai ter alguma coisa, você pode passar para virtual. Perfeito. Então, já vi assim, de atender dentro do carro, com o telefone. Então, isso daí ajudou bastante, né? A questão de você conseguir a validade da prescrição à distância também ajudou muito. E se foi uma oportunidade, né, como médico, eu imagino que para a empresa também tenha sido uma oportunidade e acho que isso fortalece mais ainda a necessidade do seu congresso, Vivi. Sim. Sim, bom, da questão remota toda, né? O acesso, no fim, é isso. Se você consegue acessar um médico de outras formas, o acesso está facilitado. Abriu o mercado, porque tinham regiões, entendeu, que não tinha nenhum médico prescritor. Sim, zero. Então, assim, tinha intenção. E aí era aquele médico que também estava aqui, tá bom, quando é que vai sair o seu congresso? Quando é que vai ter um evento? Quando é que chega um curso? Ele estava ali esperando a chance dele. E, de repente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O acesso à informação remota, a possibilidade dele prescrever remotamente também, até dele ser orientado, né, por colegas mais experientes também à distância. E começou a aparecer curso de tudo que é jeito. Sim. Né, que é uma preocupação claro. que a gente tem, que é a validação do tratamento. Né? É difícil passar essas gotinhas, esses ml, não é fácil, não é tão simplesinho assim. Né? Por isso que você tem um congresso, eu achei o máximo essa divisão que você fez, do primeiro ao terceiro dia. Eu acho que ficou muito bom. A gente quebrou bastante a cabeça. A gente pensou em fazer um testezinho, meça o seu nível, que dia você vai participar, mas eu acho que está claro. Eu acho que as pessoas vão conseguir se guiar bem ali. E assim, se eu tiver alguma dúvida ainda da parte básica, né, eu ver uma aula que interessa, eu já sei que eu vou procurar no primeiro dia. Exato. Se eu quiser rever se alguma coisa mudou, né, porque
tão novo, os conhecimentos estão surgindo a todo tempo, que até o médico mais experiente, às vezes ele precisa dar uma revisitada na parte básica para saber se alguma coisa nova surgiu. Sim, não, e o compartilhamento de práticas, né, de outros profissionais, acho que essa parte é muito legal. A gente falou que ano passado teve o Michulan, participou também o Lumir, que foi orientado por ele dentro da equipe dele, né, foi quem elucidou o sistema endocannabinoide, então foi uma super aula também. E esse ano, eu brinco que a gente saiu de Israel, a gente teve um terceiro israelense que deu uma aula sobre plantas, que é um biólogo. Esse ano a gente saiu de Israel e foi para os Estados Unidos. E a gente tem 3 médicos americanos que palestraram e deram, assim, aulas incríveis. Uma delas, essas 3 só para médicos, tá? Uma delas sobre a cannabis e a saúde da mulher, que tá muito legal, que entra na endometriose, mas também passa por vários outros detalhes, e a quantidade de receptores que a gente tem no trato reprodutivo feminino. Então, e cada um desses médicos compartilha um pouco sobre como eles fazem esse manejo, essa titulação, como eles lidam com uma possível ou com uma real tolerância do paciente, né? Então, eu percebo que todas essas trocas são muito relevantes. E não só o que você falou, você poder revisitar o primeiro dia, mas a gente transformou o Cannabis de 2020 em uma grande publicação. Nós fizemos os anais do Cannabis. Então, é gratuito, é a maior publicação, não encontrei maior, se você achar, me corrija, mas a gente tem quase E como é que a gente páginas. consegue esses Está lá, anais? está no cannabis.com.br, na capa, a primeira coisa é inscreva-se, do lado tem ali o desenhinho de uma publicação. Óbvio que a gente não imprimiu um livro, né, gente? Estamos em telemedicina, congresso online, mas são quase 300 páginas de conteúdo. E, de novo, tem o conteúdo aberto e tem o conteúdo só para médicos, né? A gente separou também. E ali dentro, para médicos, tem desde tabela ou básicos da dosagem, como começar, né? Até estudos mais avançados de Vou oncologia. baixar agora, acabando a conversa, Por favor. eu já vou baixar isso daqui. E me fez lembrar de uma coisa. Você teve tempo de baixar o e-book do Sechá? Eu baixei o e-book do Sechá. Baixou? Eu Obrigado. baixei. Eu baixei no dia que eu recebi. Ele estava super bacana. Aliás, eu espero e Muito acho que a gente vai obrigado. ter ele no stand do Sechá, no Com Cannabis, certeza. né? Com certeza. E se alguém te pedir, entendeu? Você não dá o PDF, você pede para baixar? Justo. Porque passa o PDF, não baixa, a gente não sabe a nossa audiência, tá? Perde o fio da meada, claro. Não, super Exatamente. Eu briguei importante com uns no 4 digital. amigos meus já. Falei assim, eu já baixei, já passei para todo mundo. Eu queria matar. Não, errou, Exatamente, errou. entendeu? Errou feio, feio. Quis me ajudar, então, assim, eu falei assim, olha, baixa, não passa para ninguém, não é por mal, mas você Manda o sabe link. como é dura a vida de uma startup, né? Sim, não é fácil. Não é fácil Ah, todo esse manejo. Vivi, outro assunto que eu queria entrar com você, aproveitando que você tem um conhecimento muito grande, né, também desse negócio internacional, né? Você está por dentro de tudo isso. Você acha que está havendo mudanças, né, do Biden, daquilo que ele combinou antes da eleição para agora? Você teve tempo de ver alguma coisa Eu disso ou percebo não? que o Biden não fez muito movimento, né? Teve algum movimento recente legislativo. A gente teve um movimento forte do estado de Nova York, que eu acho que foi logo depois da eleição dele, né? Se não me engano, mas é independente, não foi o Biden que fez esse movimento, aí foi o estado. Eu acho que ele até agora se calou, mas gosto de pensar que isso está na lista dele, né? De to-do list, está ali na listinha de eu vou chegar lá. Pode não estar nas 10 primeiras prioridades, mas eu acredito que sim. Mas enfim, a gente nunca sabe, né? Uma vez eleito. E eu te pergunto isso porque a Vitrio, ela é uma empresa especialista, né, em fundos, e ela está com uma atenção muito grande a todo esse cenário Sim. internacional, né? Ela fez há pouco um conteúdo extraordinário, né? Ela fez uma gravação de 3 Um mini episódios, doc. É. um mini doc. Então, é uma empresa assim que de conhecimento de fundos e de finanças, e dentro de um congresso de cannabis com um fundo de cannabis, Quem diria, né? não é? Quem diria? O mercado financeiro
encontrou o da cannabis. E olha, ainda é difícil a gente conseguir, por exemplo, bom, a gente teve a nossa página, não sei se o Cichá chegou a cair, eu acho que nunca, né? Mas a gente teve a página da Dr. Cannabis derrubada recentemente pelo Instagram, pelo Facebook, portanto, né? E várias outras também de cannabis. Então, isso se extrapola para qualquer tipo de serviço que você vai contratar. Quando a gente vai contratar um serviço de cobrança, de pagamentos online, que agora finalmente, depois de muitas idas e vindas, a gente tem isso para os produtos comercializados na Dr. Cannabis, a primeira coisa que eu falo eu aviso, nós trabalhamos com CBD, tá aqui a regulação, aí a gente manda a aula completa, né? Manda isso para o seu jurídico, passa pelo compliance. E eu já ouvi de algumas empresas, não, Vivi, eu nem avisei, eu só fui trabalhando, meu nome não diz cannabis e tal. Bom, primeiro, o nosso nome diz cannabis. E segundo, a gente teve no primeiro congresso do ano passado, a gente começou a divulgar faltando 30 dias para o congresso. No dia que a gente ia mandar o primeiro e-mail para a nossa base inteira, o MailChimp, que era a ferramenta, né, que a gente usava, o disparador à época, falou, opa, a gente percebeu que vocês trabalham com cannabis. Não pode, né? Isso vai contra as nossas regras. Olha, a conta de vocês está suspensa, nada contra vocês, pode baixar os seus dados, tranquilo, mas aqui você não manda mais e-mail. Eu falei, 2 anos e meio depois que a gente já vinha trabalhando com eles tiraram a gente do ar no dia em que a gente foi sair. Então, não é uma questão simples, né, essa. Então, a Vitro é bem vanguardista, eu diria. E eles pesquisaram a fundo, entendem o que está acontecendo. Então, Porque contando com o Biden regular Biden, federalmente, porque é aí que vai... ele já começou, né, a liberar um pouco o acesso, né, a bancos, porque até pouco tempo atrás nem maquininha parece que podia ter. Sim, sim. Nas empresas nos Estados Unidos. Então, você ter, né, dentro de um congresso, o ano passado, se eu não me engano, na edição do ano passado, ele só foi médico ou já tinha alguma empresa assim como a Vitrio, uma empresa assim de fora? De fora a gente teve alguns parceiros. A gente teve uma empresa de meditação que ofereceu meditação guiada entre palestras. A gente flertou com algumas outras possibilidades, né? A ideia é realmente simular no online um evento. A ideia é que as pessoas parem 3 dias, e eu ouvi que médicos, né, que disseram, eu parei, fechei a agenda para poder acompanhar. Então, a gente quer trazer toda essa experiência de, olha, o que você faz no intervalo, né? Já que chegamos ao intervalo, agora você medita um pouco, porque é muito conteúdo. A gente teve também uma empresa que vendia cursos, um curso de empreendedorismo, e eles têm muitos médicos, né, como clientes, então também entraram ali. Esse ano a gente não tem ninguém assim tão de fora do mercado. A Vitrio talvez fosse o mais distante dessa lógica. Porque mas eu achei uma médicos mudança. querem investir, né? Querem, eu achei uma mudança muito grande você ter uma empresa como a Vitrio no Congresso. Eu achei muita coisa vem acontecendo. A Tokyo Hemp, né, você poder usar CBD, eu acho que isso muda, né, de um produto que era visto mais como remédio para crianças doentes, né, passa a ser um produto, né, para a qualidade de vida de adultos saudáveis. Sim. Né? Então, assim, eu acho que já tem uma mudança de paradigma nisso. Né? Tem muito mais gente saudável do que gente doente no planeta. Né? Aí você já... ainda bem, né? Foi o que a Coca-Cola fez quando saiu da farmácia e foi para a sorveteria. O pessoal foi adoecer para... O pessoal da... adoecer a turma para devolver para lá. O pessoal do financeiro, né? Que está atento às movimentações do mercado, né? São os primeiros, né? Eles estão atentos a tudo. Sim. Né? Já vem junto, né? Você tem uma movimentação mundial para isso, e no Brasil, né? Na América do Sul, se eu não me engano, é o Brasil, a Venezuela e a Bolívia que não plantam cannabis. O resto da América do Sul, todo mundo planta. Isso diz muito, né, sobre a nossa história. Era tendência, a cannabis apareceu pela primeira vez na lei no Brasil, sendo proibida na mesma lei que proibia também as religiões de origem africana, e também foi o último país a abolir a escravidão. Então a tendência é que a gente seja o último a de fato permitir um acesso mais amplo, mas estamos caminhando. Eu fiz as contas esses dias, né? A gente fala que foram 8, 9 décadas aí de proibicionismo e de uma publicidade contrária à planta ativa. E se
foi na década de 60 que Rafael Mechoulam conseguiu isolar e sintetizar, a gente já passou da metade desse processo todo. A gente já está olhando para o fim mesmo do processo para equilibrar essas fake news aí de 90 anos, 90, 100 anos, e a gente já estamos chegando lá, estamos cumprindo o nosso Mas até papel. quando a gente precisa ser o último? Né? Entendeu? Porque a gente tem um potencial, né, de ciência, de agricultura, de tudo muito grande. Né? E eu acredito que a forma que a gente tem, a única arma que a gente tem para mudar isso é a educação. É isso, concordo. A educação, a gente diz na Dr. Cannabis, né? Informação é o melhor remédio. Dá para dizer educação é o melhor remédio, de longe. Quando o tema é cannabis, se você entende um pouco, não tem como ser contrário. Se você entende o básico, não tem como ser contrário. E acho muito bacana, né, esse papel, né, que vocês vêm fazendo, né, na educação médica, né, nesse tipo de evento, né, em trazer pessoas assim, profissionais relevantes, né, para o assunto, né, conseguir fazer que o assunto ele seja acessível para todos. Se a pessoa não é médica, a pessoa não está nem interessada em sistema endocannabinoide, mas ela quiser investir, ela tem um lugar dentro do Congresso para ela fazer isso. Né? Então, assim, você tem espaço para todo mundo. Né? Então, assim, é muito bacana, né, ver isso daí. Vocês estão de parabéns. Tá? Eu fico, assim, orgulhoso de participar do Congresso, realmente, viu, Vivi? Eu fico muito feliz. Não, e é muito bacana contar. Você ainda fez um comentário, né? Você escreveu, não, quero sim participar. Quem não quer estar entre os melhores? Eu falei, nossa, que elogio. Isso reverberou dentro de mim várias vezes. É legal, a gente conseguiu estabelecer um lugar importante, né? E também contar com o Sixá, super fundamental. Vocês entendo que são os líderes hoje, né, em conteúdo sobre cannabis, não só sobre cannabis medicinal, mas sobre cannabis como um todo, que é algo que aqui a gente não alcança, né? Como Dr. Cannabis, a gente não faz o que se chama de hard news, a gente fala sobre aquilo que interessa para o paciente, para o médico, mas passa muita informação aqui que a gente não dá conta de lidar, de digerir. Então, ver isso editado, bem escrito por vocês também é uma super ajuda quando a gente precisa abrir portas, romper barreiras. Essa união de força, né? Essa união de força que faz, né, com que a gente, apesar de tudo, por exemplo, apesar da pandemia, né, você cresceu, o Seixá cresceu, por conta, né? Quando você faz a coisa de coração e se dedica por aquilo que você está fazendo, né, nós não temos opção, a coisa não pode dar errado. Ela vai dar certo e a gente vai dar sangue, suor e lágrimas para ela dar certo. Né? E o mais legal é que mesmo se ela der errado, vamos lá, 90% você falando, é difícil, startup, sim, todas as dificuldades possíveis. Põe ainda a camada de complexidade da cannabis, né, que também fecha várias portas, cria outras dificuldades. Vamos supor que não dê certo, porque 90% das empresas não dão. Eu acho que a gente já passou desse vale da morte, tá? Pelo tempo, pela idade das duas empresas, mas se não desse certo, ainda assim teria valido a pena, porque nesse processo, se você educou 10 médicos, 20 médicos, impactou 100 pessoas, reverteu ali uma mentirinha que foi plantada 90 anos atrás na cabeça de uma pessoa, isso já tem um valor enorme, né? Já contribuiu. Então, tá aí a importância de trabalhar com impacto, para mim, né? O se tudo produto errado, é ainda bom. deu certo. Mas o produto é muito bom. É difícil dar errado, porque o produto é bom. Né? Às vezes, por mais que você dá, funciona. Entendeu? Então, assim, é fácil trabalhar com uma coisa que é boa. Difícil trabalhar com um produto ruim, né? Vivi, por incrível que pareça, nós estamos chegando em quase 1 hora de live. Passou muito rápido, né? Eu sei da complexidade da sua agenda, por isso que a gente conseguiu esse espaço. Mas a gente deixa uns 10, 15 minutos finais da live, né? Mas para você dar o seu recado, para você poder falar, entendeu? Então, assim, novamente, o Seixá agradece a oportunidade de você ter aceito esse convite e participar dessa conversa. Nós também agradecemos o Seixá muito pela oportunidade de participar de um congresso, um dos congressos mais importantes sobre cannabis do país, né? Eu, como médico, agradeço o convite,
né? Depois eu vou colocar no Seixal a minha propaganda da minha aula de um caso clínico de Oba. dor. Eu tô em que dia? Você tá, se eu não me engano, no terceiro. Então não adianta fazer propaganda, mas eu faço propaganda entre os médicos do hospital. Adianta para os médicos, claro. Exatamente, Adianta entendeu? para os Para os médicos médicos, com certeza. do hospital, mas não vou publicar no Seixal para ver meu caso de dor. Quero ver o que, depois quero saber o que cada um faria com eles. Vivi, obrigado, o microfone é seu. Eu que agradeço. A gente contou com o apoio do Seixal na primeira edição, inclusive, não é? Já desde o início. Então, largamos juntos. Eu acho que tenho bem essa sensação, né? A gente caminha todo mundo para o mesmo lado, não tem espaço para outra coisa agora, na verdade. Tem uma força contrária de pessoas que ainda não entenderam, então disseminar informação é fundamental, é o que todo mundo tem que fazer, é o que a gente busca fazer no Congresso. Então, só para resumir todo o papo, na próxima terça-feira, dia 3 de agosto, começa o segundo Congresso de Cannabis Medicinal. Serão 3 dias, portanto, de 3 a 5 de agosto, online, gratuito. Você pode se inscrever agora no quinabis.com.br ou aqui, eu estou dentro do perfil do Congresso Quinabis, entra, vai lá na bio, você consegue achar todas as referências, baixar os anais do ano passado para já chegar preparado, para dar uma estudada prévia, para não chegar nadando já sabendo um tanto. E acessa a programação e cria a sua própria programação, né? Eu entendo que quem está aqui no Seixal, quem está no Congresso Quinabis já tem um certo conhecimento prévio. Então, né, estude a programação para definir onde você quer se encaixar, onde você quer se aprofundar, sobre quais temas você quer aprender mais. E participe, divulgue. A gente tem todos os desafios que você imagina na divulgação. A gente não pode pagar anúncio, a gente não consegue mídia digital padrão, então a gente precisa realmente contar. Só porque é um congresso de cannabis? Porque é cannabis, né? A gente nunca conseguiu impulsionar nada dentro da conta da Doutor Cannabis, Congresso Cannabis, nada de nada com nada. Não é uma possibilidade. Eu não sabia disso também. É um desafio enorme. Então, são essas as camadas de complexidade, né? Caraca, então a gente Gigi. vai assim. Um a um, a gente fez parceria com universidades, faculdades de medicina, então a gente está indo bem lá na sementinha, né? Cadê o médico que daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai estar formado? A gente já quer começar a falar com ele, a gente está plantando. Para arrumar uma dor futuro. de cabeça dessa, a tua vida deve estar muito fácil, Vivi. Ah. Porque olha a dor de cabeça que você arrumou, levantar um congresso excelente. Pela segunda vez. Entendeu? E você não pode nem abrir a janela para fazer propaganda dele. Levantar uma empresa, né? Vamos começar do zero. Mas a verdade sobre mim, doutor Pedro, é que quando eu estou numa empresa e eu atinjo uma certa estabilidade, eu sei o que fazer, eu sei o que vai acontecer amanhã, eu caio numa frustração enorme. E nesse mercado eu não vou me frustrar tão cedo, porque muda tudo o tempo todo. Então a gente precisa. Se você continuar me chamando de doutor Pedro, eu vou voltar a te chamar de Viviane. Ai, é doutor Pierro? Não, pode ser Pedro, tá? Então, Pedro. Não, Vivi. Pronto. Mas é Nossa, isso, esse é o meu perfil. Que dificuldade. Então... Mas é legal, é legal. É difícil, mas quando, ano passado, a gente nos 3 dias teve mais de 16 mil pessoas. Nós esperávamos 5. A gente teve, assim, 3 vezes mais do que imaginava que teria. Então, eu fico me perguntando o que é que vai acontecer esse ano. Hoje de manhã eu estava com o pessoal da plataforma que a gente está usando para transmitir o evento, falando: esperem muitos acessos simultâneos, esperem muitos cliques ao mesmo tempo, programem uma máquina enorme para aguentar esse volume, porque a gente espera ter um impacto muito grande. Foram mais de 20 países que participaram. Todas as unidades federais do Brasil, principalmente Portugal por conta do idioma, mas a América Latina toda toma o Brasil por referência na medicina, né? Talvez isso para médico seja mais óbvio, para mim foi uma descoberta. Sim. Então, a gente percebe muitos países vizinhos também acompanhando. Então, é algo importante, tem que acontecer. Tem que acontecer. Depois vou te mandar um texto que saiu no jornal que eu falo que a corrente do bem é feita de cânhamo. Até quem sabe você gosta dessa ideia. E eu faço uma analogia no texto que é muito parecido com o que você está falando, que é um incêndio na floresta, né, e o beija-flor vai lá e joga uma gotinha de água.
né? E fala assim, mas beija-flor, com essa gota de água você vai pagar o quê? Eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, assim... Vou dormir com a certeza de exatamente que eu fiz a minha parte. Né? Então, assim, é bacana que apesar de todos esses desafios, de toda essa dificuldade, de estar remando contra a maré, né, você se propõe a fazer um evento, a fazer a sua parte, sabendo que dali, se 10 ou 20 médicos saírem com uma informação que ajude alguém, para você valeu a valeu a pena. pena. Não é à toa que é uma das 50 mulheres mais influentes do planeta, né? Vamos Vivi, juntos, Pedro, a gente está não remando tenho juntos. como te agradecer a oportunidade dessa entrevista. Eu que te agradeço Seixat te agradece demais. Para a gente é fundamental esse espaço, falar com o público do Seixat, para que eles também participem do evento. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Eu acho que o seu evento é a cara da nossa audiência, Vivi. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. E até semana que vem. Beijão. Até semana que vem. Beijo, Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, Evandro.